E olha só, a gente volta a falar agora da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou colocar sob prisão domiciliar diversos condenados na trama do golpe. Ele executou uma série de mandados de prisão, foram executados pela Polícia Federal nesta manhã, e um dos alvos não foi localizado pela Polícia Federal. A gente estava contando para vocês como a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem a ver com a fuga de Silvinei Vasquez, por conta aí da preocupação de que outros envolvidos na trama do golpe possam eventualmente tentar fugir da justiça, se evadir da justiça, pois um dos alvos não foi localizado. Trata-se de Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que é considerado foragido a partir de agora, então. Elijonas Maia é quem traz as informações para a gente. Boa tarde, Elijonas. Oi, Clarissa, ótima tarde para você, quem acompanha a gente neste sábado. A Polícia Federal com as suas equipes foram então em 8 estados e no Distrito Federal para cumprir essas prisões domiciliares e outras medidas cautelares também impostas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, e um deles não foi encontrado, já é considerado foragido, segundo a própria Polícia Federal informou à CNN. Como você muito bem adiantou, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha, não foi encontrado no endereço dele, que é listado no sistema de localização, e por isso ele passou a ser procurado. Ele passou depois a ser considerado foragido no seguinte contexto, vou explicar. Os agentes da Polícia Federal não encontraram ele na casa dele e ligaram para o advogado dele. O advogado dele entrou em contato com ele e ele respondeu o seguinte, Clarissa, que tinha sim mudado de endereço e que não ia informar o novo endereço e desligou o telefone. Essa informação repassada por integrantes da Polícia Federal com quem conversamos também é confirmada pela equipe de defesa do agora foragido Carlos César Rocha. O advogado Melilo Diniz do Nascimento disse o seguinte também em nota oficial aqui para a CNN, depois que foi procurado, que ao tentar contato com Carlos Rocha, ele nos telefonou, informou que havia mudado de endereço, não declinou o novo e encerrou a chamada. A partir de agora, então, ele é considerado foragido porque a PF foi para cumprir uma prisão domiciliar. Ele estava cumprindo já um regime semiaberto. Ele foi condenado em outubro a 7 anos de prisão em regime semiaberto por conta do tempo da pena dentro dessa trama golpista apontada pela PF, pela PGR e também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de agora, sendo foragido, a expectativa de alguns integrantes da Polícia Federal é que haja uma decretação por parte do ministro Alexandre de Moraes de uma prisão preventiva. Então, ele estava no regime semiaberto após a condenação a 7 anos de prisão. Houve hoje uma determinação para prisão domiciliar, mudando o teor criminal do processo penal que ele estava respondendo, e a partir de agora, então, foragido, há uma expectativa de integrantes da Polícia Federal que haja uma decretação de prisão preventiva, já que ele não foi encontrado no endereço e disse, segundo o próprio advogado dele também, que não vai informar onde ele está neste momento, sendo procurado por integrantes da Polícia Federal. E onde que entra, né, Clarice, para quem não se lembra, o Instituto Voto Legal em todo esse contexto, no bojo das investigações. Após as eleições de 2022 e a derrota do então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, esse instituto do Carlos Rocha, o Instituto Voto Legal, foi contratado para realizar um relatório em relação às urnas eletrônicas, para ter ou não um aval de que era ou não segura. E segundo a PGR, na denúncia contra esse investigado, ele foi responsável por produzir e divulgar um relatório falso sobre falhas nas urnas para justificar a contestação do resultado eleitoral, inflando aí um núcleo de desinformação, segundo todo esse contexto, todo esse processo que começou na Polícia Federal, foi para a PGR, depois foi para o Supremo Tribunal Federal e já há 27 condenados. Hoje, então, a PF foi às ruas para cumprir esses mandados de prisão domiciliar, também outras medidas, como a proibição de sair do país, a entrega de passaporte e não usar as redes sociais, porque de fato é uma prisão, mas em casa. Qualquer atualização e quando ele for preso, se ele for preso, a gente traz aqui também atualização na programação, Clarice, mas neste momento é considerado foragido.